Muito bem, galera. Vamos agora para a aula de tempos verbais. E já de antemão lhes digo que tempos verbais chovem em provas. Então é importante nós entendermos, detalhadamente este assunto e por mais que você não vá aprender tudo só nesta aula aqui, mas você vai respondendo questões, vai avaliando, analisando, até você se familiarizar com este assunto, viu? Mas de regra, a base para você responder as questões de tempos verbais, você vai ver todas aqui, ó. Então vamos lá. Os tempos verbais, eles se dividem em três tempos: o pretérito, que é o passado, o presente e o futuro. A maior parte do conteúdo está aqui no pretérito, porque o pretérito ele divide-se em três: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. O tempo presente é o mais simples, que é apenas o presente, né? Aí nós temos o futuro, que divide-se em futuro do presente e futuro do pretérito. Começando aqui pelo pretérito, nós temos o pretérito perfeito, que sim significa quando que uma palavra será classificada como pretérito perfeito. Quando a palavra ela expressar uma ação concluída no passado. E aí esse pretérito perfeito ele divide-se em dois: pretérito perfeito simples e pretérito perfeito composto, sendo que um equivale ao outro. Por exemplo, amei é o pretérito perfeito simples, é uma ação concluída no passado, eu amei. Eu estudei, é uma ação concluída no passado também e é um pretérito perfeito simples. O equivalente a estes é o composto. Tenho amado é o mesmo que amei. Tenho estudado é o mesmo que estudei. Apenas ele passou do pretérito simples para o pretérito perfeito simples para o pretérito perfeito composto, beleza? Então, na questão, vai lhe perguntar qual é o equivalente do pretérito, qual é o equivalente composto do pretérito perfeito simples da palavra amei. Aí você vai colocar, tenho amado. Da palavra estudei, tenho estudado. Beleza? Aí nós temos o pretérito imperfeito. Lembre que se o perfeito é uma ação concluída no passado, o imperfeito é uma ação passada não concluída. E dá a ideia de que não foi terminado aquela atividade. Amava, estudava, fazia. Dá uma ideia de continuidade. E nós temos o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é o perfeito melhor ainda. É uma ação passada de outra ação passada. Aqui nós vemos um caso de locução, locução verbal. Eu esqueci de colocar o verbal aqui, mas entenda aqui como locução verbal. Eu não lembro se eu já falei isso para vocês aqui, mas provavelmente não. Locução verbal é quando dois verbos equivalem a uma só palavra. Por exemplo, estudei, tenho estudado. Falei, falara, tinha falado. Amara, tinha amado. Então, quando dois verbos equivalerem a um só verbo, nós chamaremos esse encontro de locução verbal. Dois verbos juntos com o mesmo sentido. Beleza? Então, mais que perfeito, simples, amara, estudara, fizera, comera, e equivale a sua parte composta, que é dois verbos significando a mesma coisa. Tinha amado, quer dizer amara. Tinha estudado, quer dizer estudara. Ao invés de eu falar tinha feito, eu posso dizer fizera. Entendeu? E vai ser a mesma equivalência. Avançando um pouquinho mais aqui, o presente. O presente trata-se de uma ação pontual que está acontecendo naquele momento, que acontece naquele momento, mas também pode ser o presente histórico. O presente histórico é aquele
aquilo que aconteceu no passado, mas no discurso a gente fala como se estivesse acontecendo no presente. Por exemplo, Moisés levanta o cajado e o mar abre. A gente sabe que Moisés não levanta o cajado, ele levantou o cajado no passado e o mar abriu no passado. Mas no discurso a gente fala como se estivesse acontecendo naquele momento. E esse é o chamado presente histórico. Beleza? Avançando aqui, nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é bem simples, ele vai partir do presente ao futuro. Por exemplo, amarei, estudarei. E aí nós temos a equivalência simples e a equivalência composta. Amarei é o mesmo que terei amado, estudarei é o mesmo que terei estudado. Nós temos também o futuro do pretérito, que vai partir do passado ao futuro, né? Mesma linha de raciocínio do pretérito presente, que é do presente ao futuro. E nós temos suas equivalências simples e composta. Amaria, teria amado. Estudaria, teria estudado. Galera, esse conteúdo aqui é questão de prática. É questão de prática. Você vai ver esse vídeo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas você vai se debruçar sobre as questões e vai responder muitas questões para você se familiarizar com estas variações verbais aqui, viu? Não tem outra saída, é responder questões, beleza? Então, um detalhe importante também, que para a gente não esquecer, é esse daqui, ó. Os tempos verbais estão dentro dos modos verbais. Lembre-se que os modos verbais são 3, indicativo, subjuntivo e imperativo. Mas os tempos verbais nos quais incluem-se os tempos são apenas o indicativo e subjuntivo. Por exemplo, eu estudei muito. Esse verbo estudei aqui, ó, estudar, ele é classificado da seguinte maneira. Ó. O verbo estudar está no pretérito perfeito do indicativo. É como se fosse dessa forma. Aqui são os modos e aqui são os tempos. Eu não posso falar assim que o verbo está no indicativo do pretérito. Não. Eu tenho que falar o verbo está no pretérito do indicativo ou no pretérito do subjuntivo. Entendeu? O tempo verbal está dentro dos modos verbais. E você vai ver isso nas questões, quando pedirem para te falar, olha, o verbo tal, como ele é classificado? Aí vai ter pretérito do subjuntivo, pretérito do indicativo, e vai te induzir ao erro, pretérito do imperativo, que não existe. Então, esta classificação é bom nós entendermos ela. Beleza? Então, muito obrigado, até a próxima aula e não esqueça, se você estudar com foco e dedicação, você vai ser aprovado. Beleza?